Bom dia, sou professor de Teoria Literária da Departamento de Ciência da Literatura da FRJ e do Programa de Pós-Graduação da mesma instituição. E agora eu vou entrar no mais brilhante teórico do simbolismo, né? Charles Maurice. Ele escreveu um livro intitulado Littérature de tout à l'heure, tá? Literatura da atualidade, e foi descrito pelos seus colegas como a verdadeira alma do movimento, sua consciência. Né? É, tido, é tido como o prefácio de Cromwell do simbolismo, que é aquele famoso texto do Victor Hugo, né, que é, enfim, é o grande manifesto romântico. Né? Então, na época, as pessoas, né, como tinham como modelo de bravata literária o romantismo, o movimento romantismo, claro que o modelo não vai ser o realismo, por exemplo, né? Então ele foi comparado a esse texto decisivo, né? Em que o Victor Hugo ele faz aquela relação do sublime com o grotesco e tal e tal e tal. Bem, a gente queria lembrar uma coisa que tanto Brunetière quanto Anatole France desdenham dos simbolistas, mas o levam em consideração e até procuram entender, procuram explicá-lo. Né? Então, assim, duas figuras de peso, né, do meio literário parisiense, que é o meio mais importante internacionalmente, a literatura, o centro da literatura no século XIX era Paris, entendeu? Assim, isso aí não tem muito como você escapar. Né? E é interessante você pensar que esses dois grandes nomes, o grande crítico e o grande romancista, né, é, não conseguiram fugir, entendeu, de falar dos simbolistas, que não eram necessariamente figuras que atingiam, que eles tinham a mínima afinidade. Né? Então, esse é um ponto interessante que a gente precisa ressaltar aqui. E, bem, vamos ao. E uma coisa que eu acho também importante colocar, aproveitando essa questão da República das Letras, né? Por causa do simbolismo, a literatura belga ela se tornou importante, tá? Inclusive Bruxelas se tornou um centro literário importante depois disso. Então, esse é um ponto interessante, assim, de que se Paris não foi inteiramente deslocada ao longo do século XX, pelo menos na primeira metade do século XX, na segunda metade, é claro que aí você vai, né, Nova York vai se tornar um centro mais poderoso, assim, né, e já estava se tornando poderoso no início do século também, mas ainda não tanto quanto Paris também na primeira metade. Mas na segunda metade vai, né, vai tomar a dianteira. É interessante como no contexto europeu a única cidade que fazia frente a Paris era Londres, evidentemente, mas passou a ser depois de um tempo Bruxelas e a literatura belga passou a ter uma proeminência. Né? Então também é interessante ressaltar esse aspecto de como o simbolismo ele contribuiu para uma maior internacionalização, uma maior distribuição dos centros literários e se a gente fosse mais adiante na história do simbolismo, a gente não vai muito, a gente veria que na composição mundial do simbolismo, nos anos 90 e 00, né, em 1890 e 1900,
você vai ter você vai ter uma verdadeira internacionalização do movimento. O movimento ele vai se tornar internacional, né? Legitimamente internacional. Tudo isso que a gente está dizendo é um círculo belga-francês. Foi onde surgiu, é o nascedouro do negócio, né? Depois, o movimento ele vai ter uma composição internacional bastante rica, né? Eles vão eles já estão assimilando aí essa literatura russa, eles vão assimilar o Ibsen, né, para dentro do movimento, enfim, diferentes setores assim da literatura europeia. Stefan Georg, né, vai entrar em contato com Mallarmé, que é um alemão. Isso, isso vai difundir e, obviamente, que vai chegar no Brasil, né? 1893 é o ano meio que oficial do nascimento do simbolismo do Brasil. Bem, isso é o que eu teria para dizer, mas vamos voltar à nossa história, porque isso é só um pequeno momento de extravasar o nosso, a nossa, agora já não é mais passeio, né? A nossa viagem, né? Bem, vamos lá. Porta para o absoluto, né? O Maurice ele propõe retornar à natureza, retomar a natureza, retomar as origens para perseguir o infinito e absoluto. Você vê que é um movimento semelhante ao do Chouret, né? Mas não necessariamente falando dessas figuras que o esoterismo elege, né, para fazer a sua grande síntese, não necessariamente falando de Buda, de Pitágoras, de Moisés, de Cristo, né, de Hermes, Trimegisto, de Zaratustra. Não é bem por aí, né? É a retomada das origens naturais, né? Aí ele vai pensar a maneira como o símbolo abre a porta para o absoluto, então o símbolo é uma porta de entrada para o absoluto, para esse anseio pelo absoluto, que é um anseio bem místico, a gente sabe disso, mas ele agora, a própria palavra absoluto não é mais Deus, né? Então você tem um certo deslocamento. Essa palavra é uma palavra do Hegel também, né? O Hegel não está tendo tanto papel assim aqui em leituras, né? Você vê que o Schopenhauer, os simbolistas estão mais para Schopenhauer do que para Hegel. Hegel vai ser importante para Mallarmé. Mallarmé vai ler Hegel. Eu acho até que por recomendação do Villiers de L'Isle-Adam, se eu não me engano, que era um grande leitor também, né? Você vê que Huysmans, L'Isle-Adam e Mallarmé são figuras, são grandes leitores. E aí o Hegel entra nessa equação, mas Hegel vai ser mais importante para o surrealismo, por exemplo, do que para o simbolismo, né? E esse é um termo do idealismo alemão, né? Absoluto é um termo assim do idealismo alemão, é um termo filosófico e que passa a ser um termo também esotérico e simbolista, né? Então o símbolo abre a porta para o absoluto. Aí como o absoluto é um negócio assim, né, inapreensível, é um negócio assim sublime demais, então o símbolo é a porta de entrada, né? A arte é reveladora do infinito. Resolver o problema não só do divórcio entre religião e ciência, que a gente já tinha falado dele no Chouret, né, mas o divórcio entre arte e religião, né, porque não é só o divórcio entre religião e ciência, né, isso daí está dentro de uma preocupação filosófica mais, né, esquemática, mas uma preocupação que não é menor e que às vezes passa despercebida por pessoas que estão pensando, né, não estão pensando muito em elementos mais específicos, né? Existe um divórcio entre a arte e a religião que já está sendo pensado como problemático, porque num primeiro momento ele era emancipatório também, né? Assim, é claro que ele é necessário, essa separação tem que acontecer,
Se não acontecer, né, a arte ela vai ser submissa à religião de novo. Ninguém quer isso. Né? Mas, assim como existe o problema da cisma entre a religião e ciência, também tem um problema de uma cisma entre arte e religião. Né? É claro que isso vai ser pensado em termos de uma reformulação da religião que pode ser feita pela arte. E, nesse caso, o Morrice não foi o primeiro a pensar isso. É claro que isso também já está em Novalis, isso também já está em Schlegel. O Schlegel ele pensou o livro absoluto antes do Mallarmé. Tá? Ele tem uma concepção do livro absoluto, ele tem uma concepção de que o poeta romântico ele deve produzir uma nova Bíblia. Né? Isso está lá nos fragmentos, né? É uma ambição de que a poesia romântica produza uma espécie de uma nova Bíblia. Quer dizer, um novo evangelho, esse desejo do evangelho, né? De uma criação de um novo evangelho. Bem, e aí entra uma questão aqui que é interessante, que é a modernidade como momento dos divórcios epistêmicos. Isso a gente sabe que ela é, né? Que a modernidade é um momento da descontinuidade, é um momento da ruptura, né? Em relação à tradição. Então, é isso mesmo. Né? E é claro que isso deve ser pensado em termos de divórcios epistêmicos. Esse é um termo meu aqui que eu estou usando. As fontes parecem caladas. Você vê que o início da exposição é sempre assim. As fontes parecem caladas. Né? Tudo assim, não temos acesso às origens. Ele também fala da igreja, regras estreitas, convenções duras e vida acoquinada, que é uma vida muito restringida. Né? É aquilo que eu geralmente chamo de ascese vulgar. Isso, é aquela ascese que não é mais a ascese nem do monge, nem da vida apostólica do século XIII, que a gente já falou sobre ela, né? Que é viver fora do mundo, dentro do mundo, né? Reclusas urbanas, os franciscanos, aquilo tudo é maravilhoso, é muito interessante. Né? O asceta é a figura que realmente inventa um modo de vida, um novo modo de vida, e o místico enquanto um novo tipo de ascese, que produz um novo tipo de ascese, que inclusive quer superar a ascese por ela mesma. Né? Ele não tem nenhuma estreiteza de visão. Né? Ele está sendo um criador de sua ascese, sempre, né? Um renovador de uma tradição ascética forte. Né? E o que acontece na igreja, depois de um certo tempo, é a imposição de uma ascese que não se cria, que se impõe, né? Da autoridade eclesiástica superior para os fiéis, que tem que obedecer, que tem que fazer direitinho o que é dito. Né? Então isso é uma ascese vulgar. Para mim, ele aqui está se referindo à ascese vulgar. O gênio abandonou a revelação, porque na época do Tomás de Aquino, na época do Bernardo de Claraval, o gênio estava, né, estava lá, mas saiu de lá. A harmonia das nuances e dos sons simboliza a harmonia das almas e dos mundos. Então você vê a questão da correspondência aqui, mas é uma questão da correspondência já pensando em todo esse legado que já tinha vindo de Verlaine, né? Nuances e sons. Né? Isso estava no Verlaine que a gente leu, isso está bem claro. Né? Todo esse legado sinestésico, ele agora está sendo visto, né, como uma correspondência cosmológica abrangente da harmonia das almas e dos mundos. Bem, e aí ele vai propor, o Morrice ele vai propor nada mais, nada menos que o Evangelho das Correspondências. Né? Isso é interessante porque, assim, quando as místicas beguinas elas estavam propondo um novo tipo de evangelho com os seus tratados de ascensão da alma, né? E estavam sendo bastante ousadas em relação a isso, elas não estavam se referindo às correspondências. Né? Não estavam se referindo às correspondências. O pessoal da filosofia hermética
eles não estão escrevendo um evangelho. Eles não pensam que eles estão fazendo um novo evangelho. Eles estão fazendo uma filosofia mesmo. Eles pensam em termos assim de que eles são filósofos, ou teólogos, não sei, mas é também uma mistura de uma coisa com outra, né? Uma espécie de teólogos gnósticos, filósofos e tal, e magos, né? Enfim, é aquela mistureba toda, é um sincretismo que já ocorre no Renascimento, que é bem interessante, e eles montam sistemas analógicos complexos, mas eles não estão pensando que aquilo lá é um evangelho. Estou pensando que é um evangelho. Já o Morrice, ele introduz essa curiosa expressão. A arte é um sacerdócio. Cessou de ser um divertimento. Então você vê que essa superação da cisão entre arte e religião está fazendo com que você coloque a arte numa ponta de lança, assim, de uma renovação religiosa. A religião da arte, né? Essa expressão religião da arte é muito usada pelo Cruz Souza. Volta e meia, Cruz Souza fala em religião da arte. Né? É o serviço do evangelho das correspondências e a lei da analogia. Você vê que está bem estabelecida a noção de correspondências aqui. Ardor de unir verdade e beleza. E aí ele vai dizer uma coisa interessante, porque eu disse que a união do espírito místico com o científico aconteceu em Novalis. E antes, quer dizer, Novalis está sendo influenciado por um certo Goethe, tá? E o Goethe foi desenvolvendo isso ao longo da vida, porque o Novalis morreu cedo, né? E aí o Goethe viveu bem mais adiante. O Morrice é um leitor, é uma figura que erudita, assim, conhece bastante coisa. Ele diz que o Chateaubriand e o Goethe tentam unir o espírito místico e científico. Quer dizer, ele ainda não está com o Novalis na cabeça. Quem vai pensar em Novalis vai ser o Magellan, que não vai ser um Morrice. Né? Mas para mim o primeiro, assim, o primeiro nome que deve constar aqui é o Novalis. Depois Chateaubriand e Goethe, e depois vai chegar nesses movimentos teosóficos aí. Né? Um deve completar o outro e não negar. Você vê que tem um desejo de conciliação, né, entre mística e ciência. Né? É um desejo de conciliação. Balzac. Aí ele vai começar a dizer das leituras dele, que não é para ele, não. Não é para o Morrice. Ele está falando em nome do movimento inteiro. Né? Balzac, inventor do mundo moderno, celebra a verdadeira religião da arte. Você está vendo? O cara que foi o inventor do mundo moderno, segundo ele, aqui antes do Baudelaire, foi o Balzac. Isso faz todo sentido, né? Se você pensa em termos de ter teoria da modernidade dentro da literatura, o Baudelaire ele está seguindo as pegadas do Balzac. Né? O Balzac, que é realmente o poeta da vida moderna enquanto prosador. Né? A gente sabe bem disso. Né? E justamente porque o Balzac é o inventor do mundo moderno, é ele que celebra a verdadeira religião da arte. Né? O que é curioso, porque né, a ideia de religião da arte ela é bem específica aqui. Ela não é uma volta à vida beata. Né? Não é a volta à mera vida devota. Você vê que é realmente coisa de artista, que quer avançar. Né? Essa a ideia. Verlaine, confluiu misticismo e sensualismo, que é uma boa maneira de você definir o decadentismo, tá vendo? Rimbaud, um verso musicado e pintura. Você vê que Rimbaud está nessa lista, então você vê como Rimbaud é importante para os simbolistas e para o principal teórico do simbolismo. Então isso é importante. Você está vendo assim, que aquela coisa que a Balakian fala, que o Rimbaud não tem nada a ver com o simbolismo, isso daí é falso. Mas o estilo de Rimbaud não tem absolutamente nada a ver com a escrita do simbolismo e tal. Pode ser, mas eles leram Rimbaud. Né? Eles leram Rimbaud, eles estão lendo Rimbaud, eles estão... Ficar dizendo que eles não compreenderam Rimbaud, que eles não compreenderam bem Mallarmé, isso não adianta nada, porque eles são os primeiros leitores desse pessoal. Como é que você vai pedir para eles para compreenderem como a gente compreende hoje? Também não, assim não funciona. Né? Mallarmé.
aproximação. Então você vê que ele já está vendo aqui a relação entre a musicalidade, a alquimia do verbo musical do Rimbaud com a pintura, porque ele está pensando nas iluminuras, eu imagino, né? Enfim, é curioso isso. Mallarmé, aproximação do absoluto através da obra. Aí você vê que a Mallarmé é o pensador, é o poeta do absoluto, essa correlação entre nada e absoluto em Mallarmé. Né? O espírito moderno tenta reconstruir a síntese que fora dividida pela análise. Isso é interessante, né? Então é uma busca de síntese. Aqui ele é irmão do esoterismo, porque o esoterismo está buscando a mesma coisa, então o grande teórico do simbolismo ele está buscando a síntese, né? E está querendo superar o decadentismo. Você está vendo? Isso é um momento claro já de superação do decadentismo. Eu coloquei aqui, pense em Kant na analítica transcendental, porque a força da crítica da razão pura está na analítica, está no momento da analítica. Quando chega o momento, no momento da dialética transcendental, né, que o Kant chama de dialética transcendental, em que você já tem o pensamento sobre as ideias para Kant elas são vazias, elas não servem para grande coisa, elas só servem para sintetizar aquilo que são os conceitos puros do entendimento, que estão na analítica, mas elas não se referem a nada concreto, então no final das contas elas não podem ser comprovadas e tal. Então é interessante porque o Kant ele é um grande desmistificador, entendeu, da metafísica. Ele é o primeiro grande crítico da metafísica, né? É, e o momento assim que ele estabelece uma espécie de uma armadura é, é, conceitual consistente, segundo ele próprio, está no livro da analítica, está na primeira parte da crítica da razão pura. Né? Lá é que ele está dizendo o que acontece, né? Com a percepção humana, com a mente humana. Né? Bem, então é interessante que esteja faltando a síntese. É claro que a síntese vai estar em Hegel, mas, como eu já falei, eles aqui não são muito leitores de Hegel ainda, né? Com exceções, mas geralmente não são. Ânsia de síntese, tentativa não acabada de síntese. O próprio livro serve a isso. Né? Eu estou falando aqui, isso sou eu mesmo que estou dizendo. Quer dizer, o próprio livro do Maurice, ele busca a síntese, né? Mas ele não tem muito assim a moral para ficar se autoproclamando a síntese. Mas de qualquer maneira, ele serve a esse propósito. É um propósito. E ele está servindo a isso. Né? Via da unidade entre música, pintura e poesia. É um desejo que já estava acontecendo nos outros teóricos, né, naqueles primeiros teóricos, no Gil e no Witzel, principalmente no Gil, e ele tá expondo, acentuando suas semelhanças por trás da dispersão, desejo de tudo, né, essa coisa do absoluto, né? Ele vai contra a agitação estéril dos poetas, ele está mais interessado das polêmicas, né? A agitação estéril das polêmicas, ele está mais interessado no trabalho silencioso dos poetas. E, tem um último capítulo do livro que se chama Comentários ao Livro Futuro, que é uma maneira interessante. Né? Ele é como se fosse um João Batista. Né? Ele se vê assim. Né? Na verdade, não. Na verdade, ele é o cara que faz a melhor teoria simbolista aqui. Né? Aí ele fala: aliança do sentido religioso e científico numa festa estética. Isso aqui é interessante porque obedece àquele esquema também kantiano, e que vai ser o esquema de Hegel, vai ser o esquema de vários outros, que depois que passa por um momento teórico e outro momento prático, né, vai chegar ao momento da filosofia estética como um momento de reunião, né, no momento de conciliação de dois âmbitos muito separados. Né? Então ele vê a estética como um momento mesmo da síntese.
A síntese está na estética. Ela não está na religião ou de uma nova proposição de uma nova religião, né? E é engraçado assim que se você for lá ler um Taine da vida, né? Se você for ler um positivista, você vai ver que para ele a superação da arte e da religião está na ciência. Então você vê que são diferentes visões assim de uma hierarquia dos saberes, né? Uma hierarquia dos, né? Das especializações, né? Dos campos do conhecimento humano. Né? Reunião de todas as potências, uma hierarquia e uma perspectiva de superioridade de uma através que essa produz a síntese entre as outras. Né? É engraçado. O mais engraçado é que a síntese esteja no estético. Isso que é o mais curioso, né? Porque o estético é sempre o mais pobre, né? Não tem muita repercussão, né? É visto como inútil aquela história toda. Reunião de todas as potências humanas para o retorno da simplicidade original, que é a arte. Então você vê que tem essa. Você lembra daquelas possibilidades de que todo esvaziamento e a intimidade com o divino lá no fundo da alma, ele vai produzir a potencialidade da alma? Aqui também isso acontece, né, de alguma maneira. De alguma maneira isso está ressoando. A reunião de todas as potências humanas para o retorno da simplicidade original, que é a arte. Poeta, papel sacerdotal dos primeiros dias. Aí você tem essa idealização lendária dos primeiros dias do homem, né? Que no caso do Novalis, por exemplo, ele coloca isso no sacerdote da Idade Média mesmo. Né? Arte metafísica, religião estética, você vê como as coisas estão misturadas. Né? Então existe a arte é que vai produzir a metafísica, não é a filosofia, né? É a arte. Né? A religião ela será estética, ela não vai ser só uma religião. Né? Ela vai ser religião enquanto estética. Arte, retomada da alma de suas próprias profundezas. Aí eu repito a importância dessa palavra sempre. Né? E das suas profundezas. Então é fundo da alma. Explicitamente ele está dizendo, né? Isso daqui está remetendo à tradição no tropo místico do fundo da alma mesmo. Né? A arte ela vai buscar a retomada das próprias profundezas da alma. A retomada da alma de suas próprias profundezas. Né? É retomar o fundo da alma. Você vê que no meu vídeo que eu falei sobre isso, quando eu falei do Baumgarten, o Baumgarten ele lembra, ele está escrevendo para os seus colegas, né, os outros filósofos, está dizendo: hoje em dia ninguém mais lembra de uma tradição interessante, que é a tradição do fundo da alma, daqueles que pensavam no fundo da alma. É interessante a gente retomar essa tradição. Né? Ele tá escrevendo isso em 1750, né? Baumgarten. Você vê que já na época do Baumgarten, a tradição deve ser lembrada por alguém. Né? Aqui você tem um novo tipo de retomada. É claro que a palavra alma ela não é uma palavra muito comum, é uma palavra poética, né? É uma daquelas palavras poéticas que está no âmbito de uns substantivos ideais dentro da poesia, né? Então ela tem uma função muito grande assim em qualquer tradição poética, mas especialmente no romantismo, né? E o simbolismo também, né? O simbolismo é esse retorno a essas aspirações espirituais, né? A vida espiritual. Então, aqui está mais claro. Vocês estão vendo como aqui no Morrice está mais claro, as coisas estão mais claras, né? Do que nos outros teóricos, né? Ele está localizando as coisas, ó. Evangelho das correspondências, unidade, música, pintura e poesia, entendeu? Né? O que a gente falou aqui anteriormente, né?
ele vai colocar os principais autores, né, do que seria uma espécie de uma tradição simbolista, propriamente dita, né? Chateaubriand e Goethe, as figuras, os escritores que já propuseram uma síntese entre o místico e o científico, né? Ele é uma figura que tem uma clareza, né? Né? Tem uma clareza do divórcio da arte e da religião, não só da religião e da ciência, enfim, né? As correspondências sinestésicas com as correspondências cosmológicas da alma com o mundo e tal, né? Eu, eu, eu já acabei essa parte. E aí tem uma proposta de conceituar a sugestão. Né? O que é o poema? Né? É a ilusão de um outro mundo fora do mundo. Quer dizer, aí é engraçado como aqui ele reproduz a ideia de mundo tal como os místicos pensavam, de uma maneira com bastante afinidade, né? Em relação à maneira que os místicos pensavam. Quer dizer, ilusão de um outro mundo fora do mundo, né? O mundo pragmático, né? Mas não fora da humanidade nem da natureza. Porque a humanidade ela tem uma alma, que a gente precisa cuidar dessa alma, né? Dê da alma o que é da alma, né? Aquele dito lá do Laforgue, né? E nem da natureza, porque a natureza ela também ela está sendo posta de fora desse mundo que é o mundo pragmático, o mundo dos negócios, né? Ela está sendo destruída. Né? Hoje em dia a gente tem mais essa consciência, claro. Mas ali também você tinha essa consciência, né? Uma espécie de alienação em relação à natureza. Né? Sugestão é a linguagem das correspondências. Então, assim, agora está tão claro aqui, entendeu? Ora, o que é a sugestão? É, entendeu? O exercício das correspondências. É a linguagem das correspondências. Né? Olha só, ninguém tinha colocado isso de maneira tão simples, entendeu? Sugestão, correspondência. Sugestão, a grande palavra do simbolismo. Correspondências. Né? E das afinidades da alma e da natureza. É a linguagem das correspondências e das afinidades da alma e da natureza. Remonta às fontes de toda a linguagem, característica da poesia atual. Né? Tomar consciência de si mesmo. As fontes de toda a linguagem, isso daqui está dentro bem daquela noção de Herder, né? Daquela ideia de que a poesia ela é a linguagem originária. Né? Isso já tinha sido pensado pelos iluministas idealistas, né? Esse entre-lugar assim, dos alemães do século XVIII. Né? E outros, né? Assim, me lembro aqui um Vico, esse tipo de coisa. O Optis, aquele cara que eu citei, o Optis, né? O poetólogo barroco, ele também pensa mais ou menos nessa dentro dessa noção, né? A poesia como linguagem originária, e que depois isso vai ser retomado pelo Benjamin, né? Naqueles textos sobre a linguagem dos homens e a linguagem dos homens e tarefa do tradutor e tal, que é uma maneira como Benjamin equacionou as suas leituras de Cabala via o contato que ele tinha com Gershon Scholem, né? Enfim, esse assunto é longo, né? Mas você vê que ele também tem uma consciência disso. Essa é uma consciência da linguagem que é muito. Que está se introduzindo com muita força no Mallarmé, né, e que vai ser central para o século XX inteiro, né, toda essa consciência da linguagem do poeta. Mas que, assim, é claro que Mallarmé é uma figura muito impressionante, mas você vê que o teórico do simbolismo tem essa consciência também. Né? Ele está buscando essa assim, a origem da linguagem na poesia. Né? A poesia como lugar de acesso a essa linguagem, a essa linguagem originária. Né?
E isso tem toda a relação com Cabala, com essas coisas, né? Que é interessante, assim, é aquilo que um teórico da filosofia renascentista e da relação dela com a modernidade, que se chama Hartmut Bürmer, né? Esse teórico ele chamou de semiose hermética, né? A semiose hermética ela tem uma consciência também, ela produz uma espécie de um pensamento sobre a linguagem e uma prática semiótica, né? Bem, você tem as características da poesia atual, tomar consciência de si mesmo. Então ele mesmo está colocando, ó, agora é o momento da gente tomar consciência da própria poesia, né? Esse é o momento, né? E a busca da revelação da ciência antiga. Aqui, esse aqui é um momento esotérico. Isso aqui é um momento esotérico. E aí tem a ligação direta do principal teórico do simbolismo com um lado meio ingênuo do esoterismo mesmo, essa revelação da ciência antiga, né? O sentido da analogia. Aí, é claro, a revelação da ciência antiga, o sentido da analogia, pode ter a sua ingenuidade, mas a gente sabe, o pensamento analógico, ele de fato é um pensamento pré-histórico. Ele é o pensamento pré-histórico, né? Assim, então isso é interessante. Os termos são bem novecentistas, né? Ciência antiga, mas o sentido, né, tem substância, né? A própria obra, Otávio Paz, ele assinaria embaixo disso aqui, né? A própria obra de Maurice é o resultado da tomada de consciência do simbolismo sobre si mesmo, né, segundo o Michaud, né? E o início da marcha ao triunfo, né? Enfim, teve uma enquete dessa figura aqui, do jornalista Jules Huret, que ele fez uma enquete para várias personalidades parisienses, assim, as maiores personalidades parisienses do seu tempo sobre a literatura atual. É um livro grande que tem várias entrevistas, isso é muito interessante, que são entrevistas do século XIX, não é do século XX, né? São entrevistas do século XIX. E o Maurice ele foi considerado nessa enquete como o cérebro do simbolismo. Foi colocado dessa maneira, né? Você vê a moral que o Maurice passou a ter, né? Bem, se você gostou, se você curtiu mentalmente, curta manualmente, por favor, o meu vídeo, se eu mereço alguma coisa.